Professor Manuel Furrella, se me permite mudar um pouco de assunto, teremos a posse nesse domingo com inúmeros chefes de Estado, segundo as informações da própria assessoria do Planalto, da equipe de transição, é o evento com o maior número de chefes de Estado desde a Rio 2016 aqui no país. E eu pergunto, tem toda a polêmica que cerca a visita de Nicolás Maduro aqui ao Brasil. O senhor acha que havia necessidade dele estar presente? É uma polêmica que podia ser evitada? O que o senhor pensa? Bom, aos olhos dele é uma oportunidade de exposição internacional, né? Ele tem um grande desgaste dentro do seu país. Todo mundo sabe, todos sabem que a sua base de sustentação está muito mais alicerçada nos militares do seu país do que propriamente em apoio popular, né? Apesar da sua eleição, uma eleição polêmica, uma eleição muito criticada e para muitos considerada uma eleição não limpa, mas de qualquer forma ele acabou sendo eleito, mas a sua sustentação a partir de então está mais relacionada a poderes constituídos, poderes militares, né, do que a um apoio interno, já que o país vive uma profunda crise e desrespeito em larga escala aos direitos humanos. Mas internacionalmente também. Ele sofreu e sofre muitas críticas. Alguns países decidiram até por medidas mais radicais relacionadas a embargos econômicos e, sob o governo brasileiro, o governo, né, que está saindo, foram tomadas decisões mais severas, inclusive com a ruptura de relacionamento diplomático parcial, mas houve ali um corte. E agora a vinda dele, para ele, interessa. É uma oportunidade de relacionamento. Muitos outros chefes de estados vão estar no Brasil. O Brasil é um país-chave, é um país importante, é o mais importante da América Latina. Então, para ele, né, é extremamente interessante. Agora que a vinda ao Brasil, eu acho que para nós é um objeto de problemas, né, porque nós temos muitas críticas ao governo Maduro, o governo brasileiro e muitas correntes políticas, e mesmo o governo que está chegando. A esquerda, grande parte da esquerda é crítica à gestão de Maduro, principalmente em relação ao desrespeito aos direitos humanos, como eu mencionei. Existem correntes favoráveis, mas a maior parte é realmente muito crítica. Então não é interessante, no meu ponto de vista, né, no âmbito interno brasileiro, a sua vinda. Isso, para mim, não é que se mistura com a própria Venezuela. O povo venezuelano merece todo o respeito do Brasil e a Venezuela é um país importante para as relações brasileiras, mas o seu governo realmente é um governo com muitos problemas, com uma trajetória muito negativa. Então a vinda dele, em termos brasileiros, não agrega nada de positivo, infelizmente, no meu modo de ver. Pois é. Agora, professor, o fato de um representante comparecer a uma posse tem um significado além de cordialidade? Fica ali combinado nesse ato, a princípio simbólico, algum tipo de pré-acordo amigável futuro? Aliás, na própria posse podem acontecer já conversas paralelas de bastidores já de negócios? Sim, eu acho que a agenda vai ser uma agenda muito reduzida, né, que Nicolás Maduro vai ter no Brasil. Não há muito ambiente político para isso, mesmo com um governo de esquerda vindo e ele alegando que o dele é de esquerda, né, mesmo com alguma proximidade ideológica, eu acho que uma agenda propositiva é improvável. Agora tem um âmbito que talvez faça com que seja positivo, eu espero, eu duvido, mas eu espero, é que talvez a Venezuela entre num novo momento. Aqui lembrando que aí nos últimos dias, e principalmente ontem, nós tivemos a oposição venezuelana desconstruindo o governo paralelo que havia criado, né, durante aí a gestão Maduro, né, entendendo que seria legítima a eleição de Maduro. Então isso foi desconstituído e as oposições venezuelanas elas estão tentando se rearticular. Também tivemos durante este ano de 2022, por parte do governo americano, um relaxamento das sanções com autorização de exploração e prospecção de petróleo pela Chevron, contratos importantes, né, que já renderam bastantes dividendos econômicos para a Venezuela. Se o momento for de reaproximação propositiva, com oposição, de diálogo, e que a Venezuela passe por um processo de redemocratização,
fugindo dos aspectos aí que fizeram com que seja a sua crítica, e se o governo brasileiro, o novo governo, puder colaborar com isso, eu acho que será positivo. É que mesmo com alguns aspectos positivos, como eu mencionei, eu acho que ainda não é o momento para que haja uma articulação brasileira ou de qualquer país nesse sentido, para que a Venezuela mude a sua trajetória autoritária. Mas, se neste momento a gente puder chegar nisso, algo de positivo acabará vindo. É que eu acho que não é o timing ainda para esse tipo de situação, mesmo com essas sinalizações positivas que eu mencionei. Perfeito. Professor Manuel Furriela, de Direito Internacional da FMU, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, por toda a participação do senhor na programação da Jovem Pan nesse ano de 2022 e voltaremos a nos falar no ano que vem. Um grande abraço, obrigado, até a próxima.